Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. É muito bom ter você por aqui. Servir a Jesus não quer dizer isenção de problemas. Às vezes a pessoa, ela fala: "Olha, quando eu comecei a servir a Jesus, depois que eu entreguei a minha vida para ele, parece que os problemas eles aumentaram. Parece que no trabalho se levantou uma dificuldade, parece que na minha família se levantou um problema." Parece que depois que eu comecei a servir a Jesus, os problemas eles aumentaram. A pessoa ela pode dizer: "Mas por que isso acontece?" Quando a pessoa ela não servia a Jesus, a pessoa ela estava servindo ao diabo, porque quando a pessoa ela não está com Jesus, automaticamente ela está com o mal, porque o muro ele já pertence ao diabo. Então, quando a pessoa ela estava servindo ao mal, então o diabo ele já tinha a pessoa ali para si. Só que depois que a pessoa ela se converteu a Jesus, o diabo perdeu a alma da pessoa. Então, por isso o diabo ele se levanta com problemas, com dificuldades, tentando provar, testar a pessoa, para que a pessoa ela possa sair dos caminhos da fé, porque o diabo ele não tem nada a perder. Se o diabo ele ficar de braços cruzados, ele será condenado. Mas se ele trabalhar, se ele investir contra a alma da pessoa, ele também vai ser condenado do mesmo jeito, só que assim ele pode levar para si mais almas. Então o diabo ele não tem nada a perder, por isso ele investe, por isso ele trabalha. E era exatamente isso que Satanás ele queria fazer com os discípulos, que ele queria fazer com Pedro. No livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 31, diz assim: "Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo." Uma observação, eu não sei se você sabe, mas esse termo, cirandar como trigo, Jesus ali ele estava fazendo referência a um procedimento agrícola da época dele. Existia uma pessoa com uma grande peneira, nessa peneira havia o trigo, e essa pessoa ela ficava chacoalhando, ela ficava movimentando essa peneira com trigo, ela mexia para os lados, ela jogava para o alto, ela fazia todo tipo de movimento com aquela peneira. E nesses movimentos, o que era palha, o vento levava, mas o que era trigo permanecia na peneira. Então, Satanás ele queria peneirar, ele queria cirandar os discípulos, a Pedro, como se fazia com o trigo, ou seja, ele queria provar, ele queria chacoalhar a fé deles, ele queria testá-los. Era isso que o mal queria fazer. E se eles fossem palha, eles seriam levados. Mas se fossem trigo, então eles permaneceriam na fé, permaneceriam com Cristo. Aí no versículo seguinte, Jesus diz assim: "Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos." Então, em meio àquela investida do mal, Jesus ele rogou por Pedro para que a fé dele não viesse a ser desfalecida com aquela cirandada, com a peneirada que o diabo queria fazer com a fé dele. Então, quando eles fossem provados, quando fossem tentados, Jesus ali ele rogou para que a fé não viesse ser perdida, mas para que ele viesse permanecer na fé, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a dificuldades. E é exatamente isso que nós temos que fazer. Em meio às lutas, em meio aos problemas, permanecer. Permanecer assim como Jesus desejava que Pedro permanecesse. Porque o nosso caminho precisa ser de Jesus. Ainda que se levantem dificuldades, ainda que se levantem problemas, permaneça firme com Jesus, porque se você fizer isso, você não vai se arrepender. Jesus disse: "Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo." É necessário que a pessoa ela permaneça, mesmo em meio às investidas do diabo. Ninguém está isento de passar por isso. Ninguém está isento de passar por essas lutas, por essas dificuldades. Não quer dizer que a pessoa, quando ela passe a servir a Jesus, que a pessoa ela vai se tornar automaticamente isenta de passar por esses problemas. Mas a pessoa, quando ela está firme, então a pessoa ela não é levada
como a palha era levada naquele procedimento, mas a pessoa ela permanece como trigo. Então o diabo ele vai tentar a pessoa, só que a pessoa ela não pode cair, a pessoa ela não pode vacilar, não pode sair da presença de Deus. Então reflita nessas palavras, reflita no que o Senhor Jesus disse, permaneça sempre com Ele, não troque Jesus por absolutamente nada. O diabo ele tenta oferecer brilhos, o diabo tenta oferecer coisas, propostas para tirar a pessoa dos caminhos da fé, mas é furada, não vale a pena. O diabo ele só quer a alma da pessoa, mas quando a gente permanece com Jesus, nós permanecemos bem aqui nessa terra e no porvir nós herdamos o reino dos céus. Estamos chegando ao final desse vídeo e se essa mensagem te ajudou, passe ela adiante compartilhando com mais pessoas. E que o Senhor nosso Deus, que é todo-poderoso, te abençoe, te guarde na fé, nos caminhos dele. Em nome de Jesus. Amém.